Oi pessoal, como vocês estão? Eu sou Beatriz Aoki, professora de língua portuguesa. Juntos hoje vamos aprender um pouquinho sobre carta pessoal de reclamação. Tenho certeza que será uma aula muito divertida. O objetivo da aula é planejar cartas pessoais de reclamação, considerando as convenções, a estrutura do gênero, a situação comunicativa e o tema, e a finalidade do texto. Antes de começar, preciso passar algumas informações aos professores e professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula é do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental 1. Trabalha a habilidade da BNCC, EF04LP11. Planejar e produzir com autonomia cartas pessoais de reclamação, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana. Agora que eu já passei as informações, vamos começar? Hoje em dia, temos várias formas de comunicação com quem está longe, não é mesmo? Podemos usar o e-mail, mandar uma mensagem, usar o WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram. O que não falta são aplicativos que possibilitam a comunicação, mesmo a quilômetros de distância. Conseguimos, em questão de segundos, mandar uma mensagem para alguém que está em outra cidade ou até mesmo país. Nesse momento difícil que estamos vivendo, essas ferramentas são essenciais para a nossa comunicação, não é mesmo? Elas são fundamentais para que a gente possa sentir mais pertinho de quem está longe. Mas será que sempre foi assim? Essas tecnologias são relativamente novas e o acesso a elas tem se popularizado nos últimos 15 anos. Como você acha, então, que era feita a comunicação entre as pessoas que estavam longe no passado? Pensa aí um pouquinho. Tente perguntar também a alguém aí na sua casa. Conseguiu pensar? A comunicação era feita principalmente através das cartas. Elas eram usadas para transmitir os mais diferentes tipos de mensagens. Hoje em dia, elas não são tão utilizadas como antigamente, mas ainda estão presentes nas nossas vidas. Que tal a gente ler uma carta para conhecer um pouco melhor da sua carinha? Gostou da carta? Nela, Júlia conta um pouco mais sobre a sua viagem. Toda carta tem a mesma estrutura, ou seja, toda carta deve conter algumas informações básicas que não dependem do seu assunto. Vamos ver agora quais são essas informações. Local e data, que são colocados acima de qualquer informação. Assim, toda vez que vamos escrever uma carta, antes de tudo, temos que colocar o nome do local de onde estamos escrevendo e a data. Por exemplo, Cariacica, 15 de maio de 2020. Nesse caso, a pessoa estava escrevendo a carta na cidade de Cariacica, no dia 15 de maio do ano de 2020.
Vocativo é o nome da pessoa que vai receber a carta. Pode também ser substituído ou estar junto ao nome, por expressões de saudações. Por exemplo, caro amigo, tia querida. Na linha abaixo da que escrevemos o local e a data, vamos colocar o nome da pessoa para a qual estamos enviando a nossa carta. Por exemplo, Cariacica, 15 de maio de 2020, querida vovó Maria. Como dito, podemos ver que a carta vai ser enviada para a vovó Maria. Preste atenção que a querida vovó Maria está na linha abaixo do local e data, como deve ser. Aí vem o corpo do texto. É o que deseja ser informado na carta. Geralmente conta com início, meio e fim do que se pretende contar. Vamos ver um exemplo. Cariacica, 15 de maio de 2020. Querida vovó Maria, acabei de conhecer um pouco mais de Cariacica. Estou gostando muito da cidade. Aqui é bem bonito, só que faz muito calor. O que eu mais gostei daqui é de estar perto da praia e de ter shopping. É uma pena que ainda não consegui aproveitar. Estou ansiosa para que a senhora possa me visitar, mas com essa pandemia é melhor não sair de casa mesmo. Estou com muita saudade. Nesse exemplo, o corpo do texto teve o objetivo de contar um pouco mais sobre Cariacica para a vovó Maria. E aí vem a despedida, que são as saudações finais. Por exemplo, Cariacica, 15 de maio de 2020, querida vovó Maria. O desenvolvimento inteiro da carta até chegar ao fim. Beijos e um forte abraço. Assim, a saudação é uma forma de finalizar a nossa carta, e ela pode ser de várias formas. Nesse exemplo, vimos que ela foi bem carinhosa, né? Dizendo beijos e um forte abraço. Isso aconteceu porque era uma carta descontraída e escrita para a vovó. Mas se fosse uma carta para alguém que não temos tanta intimidade, ou que o objetivo seria transmitir uma mensagem mais séria, poderíamos usar outras saudações, por exemplo, até breve ou atenciosamente. E então, temos a assinatura, que é o remetente, quem está enviando a carta. A pessoa escreve seu nome embaixo da saudação. Então, depois de colocar a despedida, é só assinar com seu nome. Sendo assim, não podemos esquecer de escrever nosso nome no fim da carta. Quando for uma carta mais pessoal, podemos escrever apenas o nosso primeiro nome. E se for uma carta mais séria, podemos escrever o nome completo. Assim, a carta que acabamos de ler foi escrita pela Sara para sua vovó Maria. E aí, o que você achou da estrutura da carta? É legal, né? Vamos fazer um exercício para fixar o que acabamos de aprender? Leia com atenção esta carta. E agora, me responda. Questão 1. Em que local e data a carta foi escrita? Conseguimos essa informação no início da carta.
Ela foi escrita na cidade de Nova Esperança no dia 20 de outubro de 2008. Questão 2. A carta era destinada a quem? A carta foi escrita para a direção da empresa Motorola. Questão 3. Qual foi a saudação utilizada? A saudação usada foi atenciosamente. Questão 4. Quem que escreveu a carta? A carta foi escrita por Adriano Souza. Questão 5. Qual era a mensagem principal que essa carta desejava transmitir? A carta foi escrita para fazer uma reclamação sobre a duração da bateria de um celular da empresa Motorola e pedindo a troca do aparelho. Você sabia que existem vários tipos de cartas? Temos as cartas pessoais, que são escritas para pessoas que têm certa proximidade, como a carta de Sara para sua avó Maria. E temos também as cartas de reclamação, como essa que acabamos de ler no exercício. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse tipo de carta? A carta de reclamação é usada para expor, ou seja, mostrar um problema, descrevendo o ocorrido e argumentando para convencer o destinatário, o responsável ou a empresa nesse caso, a rever a situação ou problema. Esse tipo de carta é muito usado, por exemplo, quando fazemos compra na internet e o produto vem errado ou com defeito. E aí, queremos informar esse problema ao vendedor, para que ele resolva com a troca ou devolução do produto. Podemos usar também para comunicar um problema que está acontecendo no nosso bairro e pedindo para que ele seja resolvido. Vale ressaltar que a carta de reclamação tem a mesma estrutura que acabamos de estudar, mas o corpo do texto deve ser utilizado para fazer uma reclamação sobre algum produto ou situação. Sendo assim, a carta de reclamação deve conter local e data, vocativo, corpo do texto, despedida e assinatura. Leia com bastante atenção a carta para responder as perguntas. Recife, 26/11/2008. Senhora diretora Edna, sou aluna do 4º ano da professora Fernanda e venho por meio desta falar sobre um problema que me incomoda. Como eu sei que a senhora é uma diretora que se importa com sua escola, gostaria de falar sobre o meu problema e espero que seja resolvido. Na escola tinha uma biblioteca, mas agora não a temos mais, pois a sala foi transformada em sala de aula. Gostaria que a senhora solicitasse alguém para fazer uma biblioteca, pois isto ajudaria as crianças a melhorarem a leitura.
e deixaria o momento do recreio mais tranquilo se a gente pudesse ler. Obrigada pela atenção, Tatiele. Questão 1. Essa carta pode ser dita como uma carta de reclamação? Pode sim, pois nela temos uma aluna fazendo uma reclamação sobre uma situação da sua escola. Questão 2. Quem escreveu a carta e para quem ela foi destinada? Essa carta foi escrita pela Tatiele para a diretora Edna. Questão 3. Qual é a reclamação da Tatiele? Tatiele reclama da falta da biblioteca na escola. Ela conta que a antiga biblioteca foi transformada em sala de aula. Assim, ela pede à diretora que resolva esse problema. Que tal agora a gente escrever juntos uma carta de reclamação? Eu vou te guiando em todos os passos. Tenho certeza que vai ser bem divertido. Tá com seu caderno e lápis aí? Não? Então eu vou esperar um pouco para você pegar. Tudo pronto? Então vamos nessa. Para começar, precisamos definir qual vai ser a reclamação da sua carta. Agora é hora de usar a criatividade e pensar em alguma coisa que tenha te incomodado. Eu vou te dar algumas ideias caso você sinta dificuldade. Você pode escrever uma carta para alguém aí da sua casa, contando alguma coisa que te incomoda, como a bagunça, por exemplo. Pode ser uma carta para o prefeito da cidade, reclamando sobre algum problema do seu bairro e pedindo solução. Você também pode escrever para alguma loja para reclamar de um produto comprado. Use a sua criatividade. Tenho certeza que tem alguma coisa que te incomoda. Eu vou te dar um tempinho para você definir o problema. Conseguiu definir o tema da nossa reclamação? Então vamos iniciar a escrita da nossa carta. Para isso, vamos seguir aquela estrutura. Na primeira linha, escreva o local e a data de hoje. Na linha de baixo, escreva o vocativo, ou seja, o nome da pessoa para que a carta vai ser destinada. Alguns exemplos: Senhor Prefeito, querida irmã Luísa, Senhora Diretora. Agora que já escrevemos os primeiros itens da carta, é hora de escrever o corpo do texto. Este é o momento que você deve contar qual é a sua reclamação e de pedir que ela seja resolvida. Lembre-se de explicar bem o que está acontecendo, tá bom?
Pronto? Caso você tenha tido dificuldade nessa etapa, você pode pedir alguém aí da sua casa para te ajudar a melhorar o texto, tá bom? Agora é o momento de escrever a saudação final da nossa carta. Você pode escolher qual você vai querer usar. Alguns exemplos: atenciosamente, até breve, um beijo, um abraço. Por fim, na linha abaixo da saudação escreva o seu nome. Você pode optar por escrever o nome completo ou apenas o primeiro nome. O que você achou de escrever uma carta? É bem legal, né? Agora você pode enviar cartas para aquela pessoa especial que está longe. Certeza que ela vai amar receber. Pergunta aí para os adultos da sua casa se eles já receberam ou mandaram uma carta. Quem sabe você não se anima a escrever uma carta também. A gente aprendeu na aula de hoje sobre os itens que não podem faltar em uma carta. E aprendemos também um pouco mais sobre uma carta de reclamação, não é mesmo? E aí, gostaram? Eu espero que sim! Aproveitem que agora vocês aprenderam um pouco mais sobre as cartas e ajudem os seus familiares a entenderem esses documentos. Certeza que será um movimento muito divertido. Para aprender ainda mais, é só ficar ligadinho no canal. A aula de hoje chegou ao fim, mas não se esqueçam que mesmo distantes, estamos juntos. Até já!